Deus abençoe, gente. Bom dia. Tô batendo palma para você acordar, gente. Você tem que acordar. Acorda animado, gente. Deus é contigo, gente. Deus é contigo, meus amados, querido, querida. Levante a cabeça. Nada de desânimo. Não posso ficar desanimado. Deus é comigo, Deus é com você, pronto! Uma ótima terça-feira a todos. Glória a Deus pela tua vida, meus amados. Glória a Deus. Deixa eu fazer oração, meu Deus, nessa terça-feira que haja cura. Que haja saúde mental, física, espiritual. Que toda doença caia por terra agora. Que toda enfermidade, meu Deus, desapareça. Essa pessoa que tem carregado tantos problemas de saúde, que a saúde seja, meu Pai, o presente que essa pessoa receba agora. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, diga amém. Graças a Deus, gente. Aqui meu café, olha o meu cafezinho aqui, dá para ver daí, gente? Ó, a minha esposa fez. Deixa eu tomar aqui um gole. Sem açúcar. Como é que estão? Vocês estão bem? Pronto. Hoje nós vamos ir para a segunda, hein? Vamos para a segunda? Ontem falamos do primeiro processo, hoje nós vamos falar do segundo processo, gente. Hoje nós vamos falar sobre as portas que Deus fechou. Era o livramento e não rejeição, gente. Era livramento, hein? Você já ouviu isso? A porta que Deus fechou era livramento e não rejeição. Eu separei esse versículo para Deus abrir o nosso entendimento. Diz assim, ó, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Olha aqui para mim. Tem gente que só conhece Deus, só ama a Deus quando a porta se abre. Quando tudo está dando certo. Quando a porta se abre, quando tudo dá certo, quando as coisas estão funcionando, quando tudo é favorável a ela, ela fala assim, Deus é comigo. Mas quando a porta está fechada, ela já começa a se perguntar o porquê tem acontecido isso. Deus também fecha a porta, querido. Deus também fecha a porta. Ele vê o que nós não conseguimos ver. Ele ouve o que nós não ouvimos. Então Ele sabe o melhor para nós. Deus, o mesmo Deus que abre portas, é o mesmo Deus que fecha portas. Aí diz aí assim, ó, vou colocar aí, ó. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quer dizer, porque os meus pensamentos, que é pensamento, vontade. Na oração do Pai Nosso nós oramos como? Seja feita a vossa vontade. Que é vontade? Pensamento. Deus, pessoal, Ele sabe o melhor para mim e para você. Ele sabe. E você bem sabe disso. Aí diz aí, ó. Eu coloquei no telão. Na tela do seu celular, ó. Se Deus fechou uma porta. Se Deus fechou a porta, você tem que parar de algumas coisas.
Deus, pessoal, Ele tem o melhor para mim e para você. Entenda isso, querida e querido. Se Deus fechou uma porta, a primeira coisa que você tem que parar é de insistir. Pare de insistir. Pare de ficar toda hora batendo naquela mesma tecla. Pare de insistir. Tem gente que está orando pela mesma coisa há muitos anos. Ele já fechou a porta e a pessoa está com a cabeça dura orando pela mesma coisa. Pare de insistir. Pare de insistir. A segunda coisa, segunda não, coloquei esse versículo aí, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu, e há muitos adversários. Quer dizer, olha como Deus ele trabalha, olha o entendimento nosso. A gente tem que trabalhar com discernimento, pessoal. Repita 3 vezes comigo aí, você que está aí agora, repita 3 vezes comigo: Deus me dá discernimento. Segundo, fala assim: Deus me dá discernimento. Terceiro, diga: Deus me dá discernimento. Pronto. Olha o que está escrito: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Quer dizer, Deus abriu a porta grande diante de tantos adversários. Quando Deus ele abre, já era. Mas quando Deus fecha a porta, também não tente. Não tente. Se Deus fechou a porta, está escrito aí, pare de forçar. Não force. Ao fazer propósito, fazer oração, ou fazer isso, não force. Se Deus fechou uma porta, pare de voltar para ver se está aberta. Não vai estar. Deus já fechou a porta, gente. Se Deus fechou uma porta, confie no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus. Se Deus fechou a porta, siga em frente sem olhar para trás. É muito forte isso. Siga em frente sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Quem transforma livramento em problema. Eu coloquei 4 coisas que você está vendo na tela. Insistir onde Deus já fechou. Correr atrás do que não deu certo. Se humilhar por coisas que não eram para ser. Voltar para ciclos que já acabaram. Que já acabaram. Como você viu aí, quem transforma livramento em problema. Não faça do livramento que Deus te deu como um problema para a tua própria vida. Olha o que coloquei aí, não insista. Não corra atrás daquilo que já não deu certo. Pare de se humilhar pelas coisas que deram errado. E pare de voltar ao ciclo que já acabaram. E para terminar, querido, lá em Provérbios 16, verso 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pai querido e amado, sempre a gente ora, seja feita a tua vontade. Meu Deus, abençoe o teu povo, cada pessoa. Eu não sei, meu Pai, se essa pessoa está batendo na mesma tecla, querendo voltar ao mesmo problema. Meu Deus, estenda as tuas mãos e faça, meu Deus, um milagre acontecer na vida dessas pessoas.
Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, nos dá discernimento hoje, nesta terça-feira. Nos dá discernimento, nos dá discernimento. Amém. Graças a Deus. Pessoal, nós íamos começar vai vir novidade aí, não vou nem falar, eu ia falar, mas vai vir novidade. Se prepare. Se prepare, vai vir novidade. Tá bom, meus amados? Compartilhe, coloca aqui ó, o joinha aqui, para que o próprio YouTube venha entregar ali para a próxima, para mais pessoas. Tá bom? Deus abençoe, meus amados.